Salve gurizada, aqui é o Lucas do canal BFM Venom Plays, com mais um vídeo aqui pra vocês no canal, mais uma análise diferente aí pra gente dar uma olhada. Mas antes de a gente começar o vídeo, eu já queria deixar bem no começo aqui um agradecimento pra todo mundo que curtiu, comentou, trocou uma ideia em relação ao segundo vídeo do canal, que era do comparativo de Hunts 350, que foi uma análise que eu tentei fazer bem no detalhe, e a pessoal, né, retornou pra mim com bastante mensagem positiva, então acho que esse conteúdo analítico que eu queria trazer aqui pro canal fez bastante sentido, né? Que é uma ideia que eu curto e, né, aparentemente o pessoal também curtiu. Além disso, né, quem quiser qualquer hora trocar uma ideia ao vivo, eu tô lá na roxinha com o mesmo nome de canal, BFM Venom Plays, jogando também ao vivo, às vezes o Tibia, né, como principal, mas às vezes também o WoWzinho, o CS, então quem quiser qualquer hora trocar uma ideia por lá, tamo junto, né? E quem que comentou, interagiu aí nesse último vídeo de comparativo de Hunts, um obrigado, né? Então valeu quem apoiou e espero que vocês curtam esse aqui também. Nesse vídeo aqui, já estamos aqui no Pre-Rats, vocês estão vendo aí no fundo, eu decidi fazer uma análise de uma coisa que eu particularmente não dava muita atenção, que é Hunts com Prey de loot, nesse caso aqui. Eu acabo tendo minhas Hunts aqui, né? Frequentemente eu faço elas, mas todo dia eu acabo sempre rodando minhas Preys. E aí quando vem alguma coisa, né? Eu às vezes acabo usando, ou às vezes até não, acabo deixando passar por besteira, preguiça. Mas dessa vez eu pensei em fazer uma análise, né, do o quanto que eu poderia fazer a mais se eu usasse, né, a Prey ali que viesse no dia de algum run, né, de algum bicho que eu poderia caçar, e o quanto isso podia trazer de benefício, né? Que às vezes a gente acaba passando ali ou esquece de rodar, não só nesse level, eu acho, mas acho que em todos. Então eu queria fazer uma análise em cima disso e quanto que impacta, né, uma preyzinha ali de bobeirinha que a gente consegue no dia de algum bicho que a gente caça. Dessa vez eu consegui a prey no piratezinho scout ali, o verdinho. Eu fiz um teste pra gente ver como que fica, né, o quanto que pode impactar essa prey, né, nesse caso eu usei de loot, né, na nossa hunt, né, nesse level aqui. Eu trouxe pra gente aquele quadrinho lá, com todos os detalhes, vou mostrar aqui pra vocês. Esse que eu tô fazendo aqui agora, esse vídeo, o Kina tá 390, 391, então a hunt foi nesse nível, e a gente comparou exatamente uma hora. Eu cravei essa uma hora e fiz análise em cima disso, e ficou bem interessante, então vamos ver como que ficou o resultado, né, de uma Prey de loot, que vai dar 40% a mais de chance pra gente, olha só. Então chegamos aqui, guys, na telinha que a gente gosta, né? Com o resultado final aqui desse comparativo. E você já consegue bater o olho de cara, né? Já viu um pouquinho, né, do que a gente conseguiu de positivo nessa horinha cravada aí com a Prey de loot, que dá esse 40% a mais de drop, né? Acho que a gente pode já bater de cara, né? E já ver que é o principal objetivo, né, do vídeo, da análise, do rolê todo. A gente comparar e a gente viu que dá pra gente bater, deu pra bater 28% a mais de profit em uma hora. Então, né, levando em consideração que a gente teria, né, talvez 2 horas para caçar full, o percentual ia se manter, né, só que isso em termos de KK e grana, isso seria mais expressivo e relevante, né? Eu já vou mostrar para vocês como a gente poderia talvez, né, projetar só como seria as 2 horas de hunt. O que dá para comentar aqui então que eu percebi? Eu acabei fazendo um pouco a mais de experiência ali sem Prey, porque eu acho que quando eu tava caçando com, eu acho que eu parei umas 2 ou 3 vezes rapidinho pra responder uma mensagem no WhatsApp. Foi um jogo muito rápido, acho que não deu nem 1 minuto, mas eu acho que as 3 vezes, acho lá, 2, 3 vezes que eu fiz isso, eu acho que acabou impactando um pouco no geral o número ali de 2.9. Mas, mesmo assim, né, se mostrou um pouco expressivo, então acho que tá valendo a análise, ainda faz sentido. A gente conseguiu então ver, né, de 523 para 667k de profit, né, 2.9 de kk com Prey em termos de experiência para 3.2100, então a XP ficou um pouquinho melhor antes, mas foi acho que só uma questão minha mesmo de vacilo ali na hora de me organizar e focar na hunt. Eu vou comentar um pouco do set aqui que eu usei para fazer isso, porque eu tentei considerar os mesmos parâmetros aqui. Eu usei a Cobra Root, tá ali a fotinho, o Lion Plate, Falcon. Eu usei o Gnome Shield porque ele tinha Protection de Energy, então eles dão um pouquinho de dano de Energy aqui, então eu mantive ele. E os Imbuements, né, a gente tá todos eles com Imbuements Powerful, então a gente tem 2 Life, 2 Void e um bônus de um Skill Axe no Cobra Hood. Então essa foi a mecânica. Eu acabei não usando Axe Ring porque eu esqueci de colocar no primeiro, então eu acabei não colocando, né, eu cacei sem Axe Ring na primeira, então eu acabei colocando, né, não colocando também na segunda, para ficar com os mesmos
as mesmas referências. A Hunt eu acabei fazendo level 390, 391, que eu acabei upando nesse meio tempo. E os skills, com né, o Imbuement mais o meu set, ele fica em 124/105. Então foi com essa mecânica que eu performei essa Hunt aqui. Comparando um pouco da minha experiência assim, em cima das hunts que eu já fiz de Pirates, que é uma coisa que eu caço bastante porque ela é muito prática e tem um profit muito massa e ela é muito suave de caçar, eu senti que eu tive um pouco de azar na primeira hunt e também um pouco na segunda. Eu acho que dava pra fazer um pouquinho a mais, também por causa daquelas minhas pausas do WhatsApp, mas, num geral, eu acredito que eu tenho uma média de 10k por minuto. Eu acabo sempre percebendo isso. Quando eu tô com 10 minutos, eu acabo fazendo em torno dos 10k. Quando eu tô com 20, eu acabo no 200 e termino geralmente a hunt com 600k, isso sem prey. Mas, né, é sempre uma questão de drop, acaba sendo, né, de sorte mesmo, né? Então, a gente não consegue considerar sempre. Acredito que essa foi um pouquinho abaixo assim do que eu faço normalmente, mas acho que daria para fazer mais os dois lados. Então talvez vocês nessa faixa de 350, acho que 400, eu acredito que dá para fazer 10k por minuto, mais ou menos de média. E eu acho que bem focadinho ali a hunt, tô acertando bem uma rotaçãozinha, não perdendo nenhum, sabe, matando rapidão. Eu acho que dá pra fazer até um pouco mais de 10k por minuto de média em Pirates. É uma hunt muito boa, então quem tá precisando levantar uma grana aí, vocês podem ver que o que eu gasto de supply não é alto, né, 105k, 130k, acho que não vai passar de 150. E tem um retorno muito legal. E essa hunt aqui só morre se, sei lá, se a internet cair e olhe lá ainda. Então é muito safe. O que a gente pode pensar aqui então? 28% a mais de profit, então acho que a gente pode, né, sempre perceber que essas prays, às vezes que, aliás, até às vezes não passa, não roda, às vezes level mais alto, acho que level mais alto o pessoal acaba olhando mais, né, mas pra quem tá começando, né, acho que pray é uma coisa que pode impactar muito. Esses dias eu fiz uma hunt com Engazer, level 390 também, com uma pray de defesa, foi muito diferente de uma hunt sem. Isso é uma coisa que depois eu quero trazer também, uma hunt Engazer comparando com uma pray de defesa, como que fica, né, esses dois também. Eu acabei não gravando a primeira porque foi mais um teste, assim, mas eu quero fazer de novo para trazer para vocês. Então é muito legal trazer isso, e quem talvez está começando, tá até em level mais baixo, acho que a gente tem que dar uma moral a mais para essas prays e fazer, né, um uso dela mais para o nosso benefício, né. Dá para lembrar também que as prays duram 2 horas, e eu acabei caçando 1 hora só cravada ali, né, pra gente comparar mais ou menos isso. Mas eu acabei projetando aqui, né, considerando um cenário teórico, né, que se a gente caçasse 2 horas dobrando esses valores com a mesma sorte, vamos dizer assim, a gente teria feito 1kk e 46 de profit sem prey contra, né, 1kk 334 com prey. Então a gente teria o mesmo 28%, né, porque o percentual não mudaria de profit, mas a gente teria 300k a mais, né, ao invés ali daqueles 150 mais ou menos, né, então ficaria praticamente nessa mesma vibe, só que com um valor maior. E se a gente pensar assim num cenário maior, a gente ter esse 28% a mais sempre, sabe, isso pode ser muito interessante, porque vamos pensar que hoje, se tu farma 10kk, com 25% a mais, tu teria farmado 12kk e meio. Então, se a gente colocar isso exponencialmente nas hunts que a gente faz, esses 25%, que seja 20% às vezes, né, vamos chutar para baixo, isso pode ser muito legal, porque a gente pode, né, sempre estar tirando o máximo assim, né, dessas hunts que a gente faz. Essa hunt de prey, né, essa questão da prey me chamou atenção, porque eu tirei por mim, que às vezes, né, até roda ali a prey pra ver o que vem, mas às vezes acabo ficando com preguiça, sei lá, hoje eu tô afim de caçar banuta e às vezes vem uma prey lá de, sei lá, de Draking, eu acabo, não vou caçar Draking hoje, ou enfim. Acho que vale a pena a gente estar sempre olhando isso, percebendo, e se a gente conseguir, principalmente esse bônus máximo, assim, né? E lógico, combando bem essa questão da Prey com o teu tipo de hunt, por exemplo, Pirates é uma hunt que eu não preciso de ataque nem de defesa. Eu preciso de loot, basicamente, né? Porque a XP é razoável, então não estou preocupado com loot, estou preocupado com o meu profit. Então acho que combar essa prey com o que tipo de bicho tá caçando também é um ponto legal a se destacar. Por exemplo, nos Gazers eu usei uma prey de defesa, porque talvez uma de loot em Gazer não sei se faria tanto sentido, acho que até sim, mas meu level talvez não, porque como eu ainda, né, sofro, não é que eu sofro um pouco lá, né, mas, por exemplo, fechar uma box sem prey lá, já é um pouco meio, sabe, meio assadinho nesse level ainda, então com a defesa eu conseguia, né, uma prey de defesa máxima, eu conseguia fechar box, então isso acabava impactando também em profit no final. Então acho que isso é uma noção que a gente tem que ter, e acho que eu queria trazer para vocês, né, com essa análise aqui, é que vale muito a pena a gente ficar de olho na prey
né? E se conseguir combar uma huntzinha que já é muito suave aí, com profit legal, mais uma presinha aí para maximizar isso, foi quase 30% a mais de profit, então acho que é uma coisa que vale muito a pena, guys. Espero que vocês também tenham olhado isso aqui tudo e tenha feito sentido, e que vocês tenham curtido. Esse era o que eu vi, né? O vídeo que eu queria trazer pra vocês hoje. Valeu quem tá curtindo e comentando aí em relação a essa pegada mais analítica. Eu gosto muito de fazer esse tipo de conteúdo, vou trazer mais pra vocês. Então, né? Comentem aí se vocês curtiram, vamos trocar uma ideia. Deixa um salve, quem quiser colar na roxinha ao vivo, tô caçando de vez em quando por lá também. E eu vejo vocês no próximo vídeo, gurizada. Valeu!